Bom, esse podcast é um podcast muito especial para a Grifon, para a administração pública brasileira. É o nosso podcast número 100. E por meio dele nós viemos aqui reafirmar o compromisso com a gestão pública, o compromisso com as regras de direito público desse país e com o aperfeiçoamento da administração. Eu quero que vocês continuem acompanhando nossos próximos centésimos podcasts da Grifon e contem com a Grifon em relação a todo o suporte para o desenvolvimento da boa gestão pública no Brasil. Agradecemos a confiança e seguiremos juntos. Os contratados pelos consórcios públicos no Brasil terão seu regime jurídico disciplinado por qual lei? A CLT ou pelos estatutos dos servidores dos respectivos entes federados envolvidos? Veja a resposta para essa questão no podcast Grifon de hoje. Grifon Brasil apresenta Podcast Grifon. Por força do artigo 241 da Constituição Federal e como consequência do nosso federalismo de cooperação consagrado na atual Constituição, os entes federados, União, Estado, DF e município, podem sim criar consórcios públicos para prestar serviços públicos de interesse comum. É muito comum, por exemplo, na área da saúde, alguns municípios pequenos se reúnem, criam um consórcio municipal entre esses municípios para garantir a prestação de assistência médica à população por meio de um hospital regional de complexidade média ou de alta complexidade, o que maximiza a possibilidade de atendimento da população e minimiza os custos para os pequenos municípios envolvidos. Esses consórcios públicos podem ter duas personalidades jurídicas. Podem ser criados sob a forma de pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas jurídicas de direito público. Na hipótese de consórcio público ser criado pelos municípios, estados ou demais entes federados como pessoas jurídicas de direito privado, era pacífico o entendimento de que esses consórcios contratariam seus empregados sob o regime da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, tendo em vista que tratava-se de uma pessoa jurídica de direito privado. Havia uma discussão muito grande em relação aos consórcios públicos criados sob a forma de pessoas jurídicas de direito público, o que é possível também, os quais deverão observar regras sobre licitação, prestação de contas junto aos órgãos de controle, e admitia-se no passado a possibilidade desses consórcios públicos de direito público contratarem seus empregados sob o regime jurídico próprio dos entes federados envolvidos, ou seja, contratar os seus empregados com regime estatutário. Ocorre que em 2019 foi editada a Lei 13.822, que também obriga os consórcios públicos de direito público a contratar os seus empregados sob o regime jurídico da CLT. Portanto, desde 2019, é obrigatório que todo consórcio público, independentemente dele ser criado sob a forma de pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público, contrate os seus empregados aplicando a CLT. Isso garante segurança jurídica aos entes municipais envolvidos no consórcio público e também tratamento isonômico em relação aos contratados, que terão, em relação a esse contrato, o mesmo regime jurídico, que é o regime jurídico da CLT. Portanto, não será mais considerado válido os contratos feitos com empregados a partir de 2019, contratados por consórcios públicos que não aplique as leis trabalhistas contidas na nossa consolidação das leis do trabalho. É obrigatório a aplicação de CLT em qualquer hipótese de contratação de empregado por qualquer espécie de consórcios públicos no Brasil. Gostou do podcast Grifon de hoje? Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Também ative as notificações, porque desse modo você vai receber de modo imediato e gratuito as nossas próximas publicações. Encontramos vocês nos nossos próximos podcasts. Você acompanhou Podcast Grifon.